Oi pessoal, professora Nathalie, mais uma vez com vocês, para a gente falar um pouquinho dos conteúdos de ciências da semana. E a gente vai dar sequência ao que a gente estava falando, que era sobre os biomas brasileiros. A gente está estudando um pouquinho de cada bioma, já falamos do Cerrado, já falamos da floresta amazônica e essa semana a gente vai falar um pouquinho do Pantanal. O Pantanal, ele se distribui entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Se a gente olhar aquele mapinha que eu já coloquei para vocês nas outras aulas, vocês vão ver, tá, que essa região aqui, ó, colorida de vermelho, é a região do Pantanal, que fica então aí entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? A temperatura nesse bioma, ela vai variar de 21 graus Celsius a 30 graus Celsius. O Pantanal tem um clima tropical, com duas estações bem definidas, que é o verão, que é bem chuvoso, e o inverno, que é bem seco, né? Como eu já falei para vocês, existem as 4 estações? Sim, existe, mas as que se diferenciam mais das outras, né? É a parte onde a gente tem o verão chuvoso e o inverno seco. Essa divisão das estações, ela vai estar mais relacionada com o regime das chuvas, com as quantidades de chuvas, do que com as variações de temperatura do bioma, né? E a gente vai perceber então que existe 3 divisões aí. A seca, que vai ocorrer entre junho e setembro, que é quando então não tem chuva, né? E tá seco, o bioma não tá encharcado. O período da enchente, que vai de outubro a dezembro, que é aí quando então ocorre as chuvas e vai alagar todo esse bioma, ele vai ficar cheio, encharcado de água, né? E a vazante, que vai de abril a maio, que é o período onde as chuvas já pararam, mas a água está descendo bem devagar, lentamente. Então, ainda algumas regiões vão estar se apresentando alagadas, né? E aí, enquanto vai diminuindo essa quantidade de água, é o período que é conhecido como vazante. Eu coloquei aqui para vocês uma foto, 2 fotos, né, que mostram o mesmo local durante o período de cheia e durante o período de seca, tá? Se vocês observarem aqui, essa foto está um pouquinho mais distante, né? As árvores estão um pouquinho mais distante, mas vocês vão perceber que toda essa região está cheia de água, né? Como se fosse um grande rio. E aqui, ó, a gente tem vários animais pastando, né? Aqui ao fundo, e uma pequena reserva de água aqui, que é o que ficou, né, após a vazante. Então aqui a gente tem o período de seca, né? Já houve toda a vazão da água, ela já desceu e fica só essa pequena reserva, tá? Essa pequena foto aqui é para aproximar, para ver então todas as espécies aqui, né, que estão crescendo sob a água, né, do Pantanal. Bom, o Pantanal, ele se localiza numa planície. E isso então faz com que na época da chuva esse bioma seja inundado, porque existem muitos rios que cortam essa região. E aí durante as cheias, essa água que vai inundando, né, todo esse bioma, ela vai transportar e espalhar grande quantidade de matéria orgânica. E isso vai tornar o solo desse bioma bastante fértil. A vegetação do Pantanal, ela é formada por plantas que também aparecem no Cerrado e na floresta amazônica e na Caatinga. Os capins e os arbustos, eles são muito comuns no Pantanal e são utilizados como pastagem natural por criadores de gado, tá? A criação de gado bovino é uma das principais atividades econômicas mais importantes do Pantanal. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem mostrando isso, né? Um boiadeiro aqui levando, né, o seu gado para um local aí onde vai ter o pasto mais verde, vai ter local mais para eles se alimentarem, né? E muitas vezes esses gados, né, essa comitiva aí vai cruzar regiões aqui alagadas. A gente percebe que aqui a gente não está num período de cheia, porque a região não está
tão alagada, né? Mas provavelmente deve ser um período aí de vazante, né? Onde já está diminuindo a quantidade de água. Bom, essas alternâncias de período de alagamento e período seco vai criar uma condição no Pantanal que é única de disponibilidade de alimento. E isso permite que o Pantanal, além de ter uma biodiversidade grande aí na sua vegetação, também tenha uma fauna muito diversificada, tá? Eu coloquei aqui alguns animais característicos desse bioma. Então, primeiro, a capivara, que é o maior roedor do mundo, a onça-pintada, o cervo do Pantanal e a ariranha, que são alguns exemplos dos mamíferos que compõem a fauna do Pantanal. Nessa região também tem muitas espécies de insetos, de moluscos, crustáceos, peixes, né, como surubim, dourado, pacu, jaú e piranha. E esses peixes, crustáceos, insetos e moluscos aqui, eles formam a base da alimentação de um grande número de espécies de aves, que são a garça, tuiuiu, o jaburu, cabeça seca, o guará e o colheiro, que são as aves aí mais comuns desse bioma, tá? Nesse bioma, a gente encontra também uma grande diversidade de répteis. Os mais conhecidos são o jacaré do Pantanal, o jacaré de papo amarelo e algumas serpentes como as jiboias. E aí, deixei aqui então uma imagem, né, com várias espécies aqui encontradas no Pantanal, né, a onça pintada, o tuiuiu, né, o jacaré, o cervo do Pantanal, a jiboia, tamanduá, as araras, né, a anta, tucano. Então são algumas das espécies características aí desse bioma, tá? Como todos os biomas do nosso país, ele também enfrenta algumas ameaças. A pesca e a caça predatórias e o contrabando de aves estão entre as principais ameaças ao bioma do Pantanal. A captura do peixe, na época em que ele está se reproduzindo, vai reduzir muito a capacidade desses animais de gerar descendente. E isso coloca essas espécies em risco de extinção, porque ela é capturada antes de conseguir se reproduzir. A caça, especialmente de onças e de jacarés, também é um grave problema, né? Tá levando esses animais a correrem esse risco aí de extinção. E aí, outro problema é que esses animais são pressionados aí devido ao aumento de áreas destinadas à pecuária, à criação de gados, e aí as onças, elas vão tendo que se alimentar do gado, porque a parte do bioma onde ela vivia e do alimento natural dela é perdido aí por conta desse aumento da pecuária. E aí, por ela matar para se alimentar do gado, ela acaba sendo morta por fazendeiros. Então aí aumenta o problema com a caça desses animais, tá? As aves, elas são animais muito frágeis e elas acabam não resistindo ao transporte que é feito pelos contrabandistas, que são algo muito cruel, que eles colocam muitos pássaros em um local muito pequeno, né, para poder tentar e passar desapercebido e não ser pego pela polícia ambiental. Isso faz com que esses contrabandistas peguem um grande número de indivíduos para que apenas alguns cheguem vivos ao destino. Então a gente tem uma grande quantidade de animais que são capturados e acabam morrendo, nem chegam vivos ao destino, e os que chegam, né, por serem contrabandeados, são vendidos aí no mercado negro de animais, né? E esse mercado faz com que aumente novamente o risco de extinção, né? Quando a gente compra um animal silvestre que não foi criado em cativeiro, né? Que foi a gente compra sem ter toda a documentação desse animal, a gente está contribuindo para a extinção dessa espécie, tá? Porque para ela chegar até vocês,
Muitas mesmo já morreram, muitos outros morreram, tá? Além de tudo isso, tem outras ações humanas que também estão ameaçando esse bioma, tá? Como as queimadas ilegais, o uso de agrotóxico nas plantações que vão contaminar o solo e as águas e o desmatamento de grandes áreas da vegetação. Eu coloquei aqui para finalizar uma foto de uma queimada na região que está aí sem controle, né? E grande parte dessa região foi destruída pelo fogo. E o fogo, ele causa problema não somente nas plantas, né? Lógico, ele queima, destrói toda a vegetação, mas ele mata muitos animais, muitos não conseguem fugir do fogo, acabam morrendo queimados. Alguns conseguem fugir, mas muito debilitados, machucados, também acabam morrendo. E alguns que sobrevivem vão perder o local aonde vivem, né? Onde eles moram, vão perder o local onde eles se alimentavam, porque vai faltar alimento e vai faltar moradia e abrigo para eles. E também podem morrer por conta disso, tá? E aí fica mais uma vez aqui, para finalizar a aula, o meu recadinho que a gente tem que começar a cuidar mais do nosso meio ambiente e dos biomas do nosso país, né? Não somente de um bioma em especial, mas de todos os biomas, né? E isso não cabe a só as pessoas que estão aí nos governos, né? Cabe a nós, a todo mundo, ao pequeno gesto de cuidar aí do meio ambiente na nossa cidade. Isso vai gerando, pequenos gestos vão gerando uma corrente muito grande. E aí a gente começa a pensar com mais carinho no nosso meio ambiente, e preservar o meio ambiente é preservar a vida, inclusive a nossa, tá, gente? Pessoal, isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre o Pantanal. Espero ter ajudado, tá? Deixei algumas questões lá para vocês fazerem no resuminho. Qualquer dúvida é só chamar a gente nos grupos de WhatsApp, que a gente está à disposição. Beijos e até a próxima aula.